Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelli e hoje nós vamos fazer alguns exercícios rapidinhos sobre associações de resistores, né? Com músicas de boa qualidade, com a nossa Bossuriquim. E nós iremos aqui utilizar o Note para isso, certo? Bem, o que nós temos aqui, tá, pessoal? Resolvendo alguns exercícios aqui, eu quero resolver com vocês esse exercício aqui da Fundação Getúlio Vargas, né? Ele pede para nós aqui a resistência equivalente da associação da figura abaixo. Bem, primeira coisa que podemos observar que nós temos duas coisas importantes, né? Primeiro, que a gente tem que pensar que o circuito está saindo aqui, entrando aqui e saindo aqui, ou vice-versa. Mas esses dois são os dois pontos de conexão. Segundo, que nós temos em função desses dois pontos de conexão, esse cara e esse. Essas duas coisas que eu mostrei aqui para vocês, que eu circulei, na verdade são associações em série, certo? E essas ligações em série, elas estão em paralelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a resistência equivalente dessa associação e depois calcular a associação, melhor dizendo, a resistência dessa outra associação. É muito simples, né? Quando eu sei que é uma série, eu simplesmente venho aqui e somo, correto? Então eu vou fazer R mais R, ou seja, 2R. Debaixo eu vou fazer a mesma coisa. REC é igual a R mais R mais R, ou seja, 3R. Certo? Então, significa que no final de tudo, né, o que eu tenho aqui de verdade, na real, é que eu vou ter um circuito que seria, na verdade, isso. Opa, né, tão feio, né? Isso aqui seria representado vulgarmente por isso aqui. Um cara com 2R em cima e 3R embaixo, certo? Desse jeitinho aqui. E a partir disso, eu vou calcular a resistência equivalente disso, né? Isso aqui, ela é uma associação em paralelo, tá? Deixa eu só baixar esse cara aqui para não atrapalhar tanto. Isso. Então eu vou ter uma associação em paralelo. E eu vou aplicar a fórmula de associação em paralelo, né? Quem assistiu minhas outras aulas deve ter percebido, né, que a gente pode ter um macete para isso, né? Nós podemos utilizar um macetezinho que é o seguinte, produto pela soma. Ou seja, a resistência equivalente desse cara, ele seria 2R vezes 3R, o produto, dividido pela soma. 2R mais 3R. Ou seja, se você resolver isso aqui, você vai ter 6R ao quadrado dividido por 5R, né? Olha aqui, ó. Corto, correto? O que eu tenho para mim aqui é que a resistência equivalente disto, né? Ele vai ser 6 dividido por 5 dá 1,2R. Tá aí, ó. Pronto. Resolvido. Alternativa correta, alternativa T. Beleza? Agora vamos resolver alguns exercícios um pouquinho mais elaborados, né? Vamos resolver exercícios que envolvem o uso, por exemplo, das outras unidades, certo? Das outras grandezas físicas, tensão, corrente, assim por diante. Ele fala o seguinte para nós. Ele diz aqui, o esquema a seguir, o voltímetro e o perímetro são ideais. A leitura do V1, ó, veja, a leitura do V1 é 5 volts. Ele determine a leitura do amperímetro e do V2, certo? Bem, primeira coisa, eu tenho que identificar o que é isso aqui, né? Eu sei que isso aqui, na realidade, é uma associação, em série, certo? É uma associação em série. Se é uma associação em série, eu sei que o fator de igualdade para todo mundo aqui é a corrente elétrica, certo? Então, se eu saber o I, eu matei a questão. Então, veja, o que ele falou para mim é que no voltímetro 1, que é esse cara aqui, né, que é esse nosso amiguinho aqui, ele está marcando 5 volts. Então, eu sei que aqui eu tenho 5 volts, certo? Então, com essa informação aqui em que eu tenho 10 ohms e 5 volts,
eu vou utilizar para alguma coisa de útil para mim. Ou seja, eu tenho o R, que é 10 ohms, e o U, que é 5 volts. Ou seja, com isso aqui eu posso aplicar URI, certo? Ou seja, 5 é igual a 10 vezes I, ou seja, I é igual a 5 dividido por 10, ou seja, I igual a 0,5 ampere. Beleza? Então, ó, eu achei a corrente elétrica que passa pelo nosso colega aqui. Tá aí, ó. Matei a questão. Então, eu já sei que a corrente que está passando por ele é 0,5. E já que é uma associação em série, eu sei que o I é igual para todo mundo. Ou seja, o I que passa em todos os caras aqui é 0,5 ampere. Ou seja, o que está passando pelo amperímetro é 0,5 ampere. O que passa no 30 é a mesma coisa, 0,5 ampere. O que passa no 20 também é 0,5 ampere. Certo? É isso que está passando para todos eles. E o V2, né? O V2, se você observar, o V2 ele está medindo a tensão de todos os resistores, né? Percebo que o V2 ele está ligado, na verdade, sobre todos os resistores. Se o V2 estivesse ligado, por exemplo, que nem só no no R10, ele está medindo só a tensão sobre o 10. Se o V2 estivesse ligado, por exemplo, entre só com o 30, entre os terminais do 30, estaria medindo só a tensão do 30. Ou, por exemplo, se o V2 estivesse medindo entre os terminais do 30 e do 10, estaria medindo a associação entre o 30 e o 10. Mas nesse caso, o V2 está medindo a associação entre o 10, melhor dizendo, com o 30, com o 10 e com o 20. Então eu posso calcular esse URI, essa tensão da seguinte forma. Eu posso utilizar aqui, ó, o URI, mas utilizando a resistência equivalente. Se você observar a resistência equivalente disso, é só uma soma, né? Eu vou somar o 30 com o 10 com o 20. Ou seja, 30 mais 10 mais 20, a minha resistência vai ser igual a 60. Ou seja, eu vou ter aqui igual a 60 vezes 0,5, isso vai ser igual a 30 volts. Então esse cara aqui, certo, é o nosso V2, então quer dizer que ele está medindo 30 volts. Tá aí, né? Mais uma questãozinha feita. E agora, né, mais uma questão aqui que será entregue para vocês. Olha aqui, ó. Ele fala o seguinte: dado esse circuitinho aqui, ele pede para nós, ó, calcule R1, R2, certo? Valor de R1, R2. Calcule a potência dissipada em cada resistor e quais as indicações do amperímetro e do voltímetro. Vamos lá, vamos lá. Né? Quais são as indicações de cada um deles aqui? Quais são as informações que eu tenho de importante? Primeiro, eu tenho que identificar isso aqui. Isso aqui, eu tenho que identificar o tipo de associação, né? Esqueça, primeiro, essa parte aqui, ó, né? Se esqueça, por exemplo, essa parte aqui. Esqueça que isso aqui existe, tá? Isso aqui, na verdade, não existe essa parte aqui. O que me interessa da associação é essa parte aqui, entre o R1 e o R2. Se você observar o que nós temos aqui na realidade, na verdade, é uma associação em paralelo. Certo? É uma associação em paralelo. E o que vai acontecer? Nessa associação em paralelo, eu sei que a tensão é igual para todo mundo. Ou seja, com essa informação aqui, eu já consigo matar um negócio interessante. Se aqui a tensão da minha resistência, da minha circuito é 100, significa que aqui também é 100 volts. E aqui também é 100 volts. Então quer dizer que no R1, ele está recebendo uma tensão de 100 volts e uma corrente de 10 amperes.
E eu quero saber a resistência desse cara. Da mesma forma como no meu R2, eu também não sei. Eu sei que ele está recebendo exatamente a mesma tensão, certo? Só que ele está recebendo, nesse caso, uma corrente elétrica de 2 amperes. Tá aí, certo? Tá aí. E a partir disso, agora nós vamos começar a resolver essa brincadeira aqui, né? O que vamos fazer, gente? Muito simples. URI, então, ó lá. URI, né? Então eu vou calcular aqui, ó. 100 é igual a R1 vezes 10. Ou seja, se eu calcular esse cara, R1 é igual a 10 ohms. Se eu fazer a mesma coisa para R2, eu vou achar 100 é igual a R2 vezes 2. Ou seja, R2 vai ser igual a 50 ohms. Aí, ó. Achei o valor de R1, achei o valor de R2. Aí vem a questão 2, a B, melhor dizendo, né? Alternativa B. Qual o valor da potência dissipada em cada resistor? Veja, eu tenho a corrente e tenho a tensão, né? Eu tenho essas informações aqui, agora eu tenho a resistência também. O que eu posso fazer? Eu posso explicar qualquer equação, né? As equações lá de potência. Então nós temos aqui, por exemplo, as equações do Pio. Nós temos a equação do PUR. Nós temos a equação da PRI. Como eu tenho o I e U, não sou bobo, né? Eu vou utilizar o Pio, que é mais fácil, né? Então, por exemplo, P1 vai ser igual a I1 vezes U1. Ou seja, P1 vai ser igual a 10 vezes, ó lá, 10 vezes 100. O resistor de potencial tem, ou seja, P1 igual a 1000 watts. Eu posso calcular P2, vai ser igual a I2 vezes o 2, ou seja, P2 vai ser igual a 2 vezes 100, ou seja, P2 igual a 200 watts. Tá aí, achado, resolvido, certo? Resolvido a nossa equação. E agora, item C, né? O item C, ele pergunta para nós aqui as indicações dos voltímetros, né? Olha, vamos apagar agora aqui o nosso amigo, né? Vamos lá. Voltímetro do amperímetro. O seguinte, vejam, o voltímetro ele está medindo a tensão, na verdade, dessa parte aqui e a tensão dessa parte aqui, ou seja, desses terminais. Se você observar, esse terminal ele está ligado aqui e esse outro lado está ligado aqui, né? Ou seja, esse voltímetro, na verdade, ele está medindo a mesma tensão que a bateria está fornecendo, né? No caso 100 volts, certo? Que é a mesma coisa ali. E o amperímetro? Se você observar o amperímetro ele passa bem nesse caminho aqui, na corrente, que uma parte da corrente é o 10 e uma outra parte da corrente vem para cá e é o 2. Ou seja, o amperímetro está medindo a corrente total emitida pela fonte. Ou seja, a fonte tem que liberar ao todo 12 amperes, certo? 12 amperes para que 10 passe no R1 e 2 passe no R2. Ou seja, a corrente que ele está passando é 2. Traduzindo, o voltímetro está medindo 100 volts, o amperímetro está medindo 12 amperes. Está aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que novas ideias surjam com esse conhecimento aí. Até mais. Tchau para vocês.